No capítulo 9, logo após a mensagem, a nossa Madriana estará louvando com mais um hino. Glória a Jesus. Zacarias capítulo 9, eu vou ler somente o versículo 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Amém? Quando você pega somente o texto do capítulo 9, a partir do versículo 9, do versículo 9 até o 17, faz referência ao Senhor Jesus. Nada mais do que ao Senhor Jesus, quando o profeta Zacarias, ele aqui profetizava sobre a vinda do Messias. Mas dentro do contexto geral do livro de Zacarias, há por trás dessa história, desse grande profeta, algo extraordinário para nós também nos dias de hoje. O profeta Zacarias, ele nasceu no exílio. Quando a Babilônia invade Judá e leva todos, e lá a sua mãe, seu pai, levado cativo, ele nasce na Babilônia, ou seja, nasceu dentro, vamos assim dizer, de uma prisão. Ainda que não era uma prisão como nós imaginamos, mas eles eram escravos. Ele nasce na Babilônia. Ele é um homem que perde o seu pai muito cedo. Ele perde o seu pai muito cedo. A Bíblia não entra em detalhe como, mas ele perde o seu pai muito cedo e assume também uma grande responsabilidade muito cedo. Ele nasce dentro de um ambiente de derrota. Por quê? Ele nasce escravo, imagina. Ele nascendo escravo, nasce dentro de um ambiente de derrota, dentro de um ambiente de tristeza, dentro de um ambiente de sofrimento e escravidão. Esta, de verdade, é a verdadeira história do profeta Zacarias. É assim que ele nasceu e é assim que ele viveu. Ele não conhecia sua pátria, porque ele nasceu no exílio. Mas como todo bom judeu, ele conhecia a história porque sua mãe, os que lhe cercavam, contaram sobre Sião, contaram para ele sobre Jerusalém, contaram para ele da terra prometida. E ele almejava dentro do seu coração que aquilo um dia pudesse acontecer na sua vida. E é interessante que acontece. Eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém e Zacarias, no primeiro momento, ele fica deslumbrado porque o Senhor os tira da Babilônia e os leva para a sua terra. Só que tem um problema. Aí é que o texto diz assim, olha só, o texto diz, presos de esperança. Por que que Deus usa esta palavra para falar com Zacarias? Simples. Eles estavam agora na sua terra. Só que tinha um problema. Eles não tinham esperança. Eles estavam preocupados porque Alexandre o Grande estava dominando o mundo. E a maior preocupação deles era que Alexandre o Grande entrasse lá e destruísse tudo novamente. Então eles viviam debaixo de medo. Eles viviam debaixo de verdade, de temor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nesta noite, e aqui eu entro na mensagem. Quem era Zacarias? Um profeta de Deus, um homem que era judeu escolhido por Deus. Eles eram o povo escolhido por Deus. Eles eram o povo que tinha a promessa de Deus, mas tinham medo. E Deus usa o profeta para dizer, olha, Alexandre o Grande, ele, ao invés de destruir vocês, ele vai proteger vocês. E a história é clara quanto a isso. Quando Alexandre o Grande, ele passa por lá, ele não faz absolutamente nada, mas ele não deixa que aconteça nada em Jerusalém, enquanto ele estava por lá. E o que isso, pastor, tem a ver comigo? É muito simples. Primeiro, eles eram o povo que Deus escolheu.
E você é o povo que Deus escolheu na nova aliança. Você não é qualquer um. Eu disse que Zacarias viveu num ambiente de tristeza, de derrota, de sofrimento, de escravidão. Então, nesta noite, venho como profeta de Deus para lhe dizer, se você iniciou 2022 debaixo de tristeza, debaixo de sofrimento, ou quem sabe escravo de algo que tem sucumbido a sua alma, eu venho com uma palavra de Deus para a tua vida, para dizer a você, se você está preso pela esperança, hoje esta escravidão vai acabar, porque o Espírito de Deus, Ele vai se apossar da sua vida, e nós vamos iniciar este ano debaixo da unção e da graça do Espírito Santo de Deus. Como é isto? Parece fácil, pastor. Deixa eu dar um conselho que Joel nos deu. O profeta Joel, lá no capítulo 2 do seu livro, ele fala algumas coisas para um povo que também tinha medo e se sentia derrotado. O profeta Joel, ele se dirige ao seu povo porque ele via no seu povo algo que os distanciava de Deus. E a primeira coisa que ele fala no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O que é se converter de todo o coração? Pastor, mas eu sou crente, pastor, sou batizado com o Espírito Santo. Mas há momentos na nossa vida que parece que a gente se desvia, parece que a gente está fora do caminho. E se converter é voltar para o caminho. E ele fala o quê? Olha, isto com choro, com pranto e com jejum. É isso que o profeta Joel diz, que eu preciso voltar para o caminho, mas não simplesmente dizer eu estou voltando, mas com choro. Quanto tempo faz que você não chora? Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que não cai uma lágrima? Mas nesta noite, se você quer ver mudança de Deus na sua vida, volte-se para Deus, volte-se para Deus. E ele fala mais uma coisa, ó, congregai o povo e santificai. Joel está dando conselho para nós, para que nós também, como sacerdote, como pastores, possamos chorar e dizer, Senhor, eu vou me voltar para Ti. Aí eu posso lhe garantir pela palavra que as coisas vão acontecer na sua vida de forma extraordinária para a glória de Deus. Agora veja só, tanto o profeta Joel como o profeta Zacarias, eles tem uma preocupação com o povo. E qual era a preocupação? O ambiente onde eu vivo não pode me influenciar. Diga comigo, o ambiente que vivo não pode me influenciar. Mas eu preciso influenciar o ambiente. Diga, eu preciso influenciar. Por quê? Por que eu tenho que influenciar o ambiente? Mas como é que é isso, pastor? Lógico. Você pode transformar todo o ambiente que você vive. Por quê? Preste atenção numa coisa que talvez você nunca pensou. Talvez você nunca ouviu de pregador nenhum que eu vou dizer aqui hoje. Você e eu temos parte do próprio Deus. Como é que é isto? Eu e você temos parte do próprio Deus. E como é que eu vou provar isto? Eu tenho parte do próprio Deus? Sim. Vamos lá. Deus, capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis. Deus começa ali usar a palavra para que as coisas acontecessem. É assim? Deus começa, haja luz, e houve luz. Ele usa, versículo 6, 14, é isso mesmo? Olha só, olha,
ele usa o versículo 3, haja luz. Depois ele diz, haja expansão das águas. Depois ele diz, haja luminares na expansão dos céus. Tudo ele usou a palavra haja, haja, haja. Mas de repente, este mesmo Deus, ele respira fundo. E quando Deus respira fundo, e agora eu vou falar algo que não está na Bíblia, mas grandes teólogos assim dizem, que o céu para. O céu parou. Os anjos pararam as suas atividades celestiais. O inferno não sabia o que fazer. Satanás corria para um lado e para o outro. Porque Deus ia fazer algo que nunca ninguém imaginou que Deus pudesse fazer. E de repente, não é? De repente, tudo aquilo que Deus tinha criado, cria uma expectativa. Porque Deus agora, ele está com um semblante diferenciado. E o que vai acontecer? E Deus não disse, haja, não. Ele diz no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, você é imagem e semelhança de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu tenho um pouco de Deus e você tem de Deus também. Então, em nome de Jesus, lembre-se quem você é. Você não foi feito como qualquer coisa. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Pastor, será que Deus então é moreninho como eu? Será que Deus é negro como eu? Será que Deus é branco como eu? Será que Deus é amarelo? Não, esquece a aparência. Você é o único ser nesta face da terra que tem raciocínio, que pensa, que age, porque Deus está em você. Então nessa noite, no nome de Jesus, você não pode ser influenciado pelo ambiente, mas você vai influenciar o ambiente, porque você tem Deus na sua vida. Aleluia! E quando Zacarias é usado por Deus para dizer, voltai à fortaleza, ó preso de esperança, Ele quer que estes presos de esperança se soltem. E hoje, eu venho com esta palavra profética para a sua vida. Hoje é noite de você arrebentar com as cadeias. Você sairá daqui hoje dizendo, não existe mais cadeia que me prenda, não existe mais cadeia que tire de mim a esperança, não existe mais cadeia que tire de mim a alegria, não existe mais cadeia que vem tirar de mim aquilo que o Espírito Santo me deu, porque hoje o Senhor, Ele está arrebentando com todas as cadeias, e Ele me promete que vai me restituir em dobro em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos a essência de Deus na nossa vida, dentro de nós. Quando nós entendemos isto, nós não somos qualquer um, não. E aqui, Deus não está preocupado se você é pobre, se você é rico, se você é branco, se você é negro. Deus está preocupado com uma única coisa, que você tome posse disto. Que você tenha consciência de quem você é. Um dos maiores problemas da humanidade é que a humanidade tem se esquecido de quem ela é. E quando ela se esquece de Deus, mas nós não. Nós conhecemos o plano da salvação, nós conhecemos o sacrifício do Senhor Jesus, nós conhecemos de verdade quem é o Deus que nós servimos. E a partir deste momento, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Agora veja só. A Bíblia, ela está repleta de homens e de mulheres que um dia pararam e apesar das grandes dificuldades que passavam,
lembraram quem eram elas. Quem eram elas? Quando você vai na Bíblia, você pega, por exemplo, a história de Jacó. Jacó, ele já nasce com uma promessa. Não foi assim? Nasceu com uma promessa. O maior servirá ao menor. Mas a mãe quis dar um jeito. A mãe quis dar uma ajudinha para Deus. E a coisa enrolou de um jeito que Jacó enganou e foi enganado. Porque ele se esqueceu, ou seja, sua mãe, que deveria ser o exemplo, se esqueceu de que Deus já havia dito que ele, Jacó, seria o cabeça. Eu vim aqui nessa noite para dizer, você é cabeça e não é cauda. Assim como a mãe de Jacó, assim como o próprio Jacó, se esqueceram disso, muita gente tem se esquecido de quem é. Você tem uma promessa de Deus, e nós, neste ano de 2022, precisamos se apossar daquilo que Deus tem nos dado. Eu preciso fazer minha parte, como o próprio profeta Joel já nos falou aqui hoje. Mas deixa eu lhe dizer, levante a sua cabeça e diga, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei das tuas promessas sobre a minha vida. Eu sei, Senhor, que eu sou cabeça e não sou cauda. Eu sei que eu faço parte da sua natureza, irmão. Se você tomar posse nesta noite, creia que você sairá daqui hoje mudado e transformado pelo poder que é no nome de Jesus. Jacó lutou, Jacó sofreu, mas não precisava daquilo. Aí, você pega a história de alguém da família dele. E é interessante que este personagem, ele tinha convicção de quem ele era. Ainda que sem experiência. Porque quando Deus começa a dar aqueles sonhos a José, ele, de uma forma natural, ele conta para os pais e para os irmãos. Ele acaba arrumando um problema sério para ele. Porque ele começou a ser alvo de inveja. Os seus irmãos e o próprio pai dizendo, como você vai governar sobre nós? Está maluco? Quem você pensa que você é, garoto? Mas ele era espontâneo, era um garoto, ele não tinha ainda, como dizia, não tinha malícia. E de repente, ele se vê dentro de um poço. De repente ele se vê vendido como escravo. E quando ele menos percebe, ele está dentro de uma casa de um homem chamado Potifar, trabalhando naquela casa. Mas preste atenção numa coisa. Quando você pega os textos por onde José passou, o texto diz que aonde ele botava a mão virava ouro. Aonde ele chegava as coisas aconteciam. Por quê? Por uma razão simples. Ele tinha a natureza de Deus e era escolhido de Deus. Então vira aí para o irmão que está do teu lado e diga, irmão, você tem a natureza de Deus. Você foi escolhido por Deus. O que você quer mais? O que você quer mais, igreja? Oh, sou eu, é você mesmo. Muito prazer, é você que é o escolhido. É você que tem a natureza de Deus. Então você está preocupado com o quê? Com 2022? Não se preocupa não, levante a cabeça e vamos para cima, porque o Senhor vai nos dar em dobro no nome de Jesus. É interessante que este mesmo José, ele, ao estar na prisão, por algo que ele não fez, ele sabia quem ele era. Agora pensa aqui comigo, igreja. Um rapaz está na prisão e escuta lá de dois homens presos e os dois tiveram sonhos. E eles estão debatendo ali, eu sonho isto, eu sonho aquilo. E José diz, olha, eu vou interpretar o seu sonho, mas por que ele diz isto? Por que ele diz isto? Ele estava preso.
Ele estava ali de forma injusta. Será que Deus o abandonara? Será que Deus simplesmente falou, meu filho, você é um sonhador de verdade? Não. Ele tinha certeza de quem ele era. Por que Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido? É isto que eu preciso, ter esta convicção plena. Pastor, mas o mundo está acabando. Não tem problema, eu sou de Deus. Pastor, olha, eu sou de Deus. Pastor, olha, nós estamos ouvindo que a Europa agora voltou. Pastor, olha, eu passei lá hoje no Milton, tinha uma filha desse tamanho. Pastor, hospital. É verdade? Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Semana eu passei no 24 horas, falei, vou dar uma passadinha para ver o negócio. Quando eu cheguei lá, eu falei, o que aconteceu aqui? Misericórdia. Nem parei o carro. Lotado. Lotado. Eu vou ficar preocupado? Eu não, eu sou escolhido do Senhor, tenho a natureza de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. José está na cadeia, escuta dois caras falando que sonharam. E ele diz, oh, pode contar o sonho para mim que eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. Mas como? Ô pastor, Deus acho que tinha abandonado ele, não abandonou coisíssima nenhuma. Irmão, talvez esse momento que você está passando aí, você falou, pastor, virou 2021, continua do mesmo jeito, está do mesmo jeito, só mudou a folhinha, só mudou o calendário, é verdade mesmo, ano novo, só muda a folhinha. Mas tem uma coisa, quando você se apossa daquilo que Deus diz que você muda. Só isto. O que eu preciso é ter esta consciência de quem eu sou. Deus não disse, haja Ismael. Não, Ele disse, façamos o Ismael a nossa imagem e semelhança. Façamos o irmão José, a irmã Maria, o irmão Antônio, o irmão fulano. Façamos segundo a nossa imagem. Eu tenho a natureza de Deus. Você tem a natureza de Deus. Você pode afirmar, diga, eu tenho a natureza de Deus. Diga, eu tenho a natureza de Deus. Eu tenho a natureza de Deus. Diga isso com alegria. Mas pastor, José o quê? José sabia quem ele era. José tinha convicção de quem ele era. Ele fala para os dois ali, servidores de Faraó, eu tenho uma notícia boa para você e para você não tem. Você vai ser restituído para ser copeiro do rei, só que você não, você vai ser morto. A pessoa quer dizer isso? E aconteceu. E é interessante que ele pede uma ajudinha para os caras. Quando você chegar lá, fala para o Faraó sobre mim, tá? Fala que eu sou gente boa. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não precisa de ajuda. Sabia disso? Deus não precisa de ajuda. Sabe por quê? Porque você tem a natureza dele. Quando você tem a natureza de Deus, você não precisa de ajuda de humanos. Não. Você não precisa. José, como todo ser humano, ele dá uma escorregada. Chega para o Faraó, fala de mim lá, diz que eu sou gente boa. Poxa vida, que eu interpretei o sonho de vocês e que deu certo. Olha, ele fala assim, mas não tinha dado ainda. E deu. Mas o cara que ficou vivo, nem tchum. Por quê? Porque Deus tem o tempo dele para agir na tua vida. Estava escutando um grande pastor essa semana. Ele dizia uma coisa. Nós estamos acostumados a pedir, pedir e pedir. Pastor, mas não é errado. Não, não é não. Não é errado não, a Bíblia diz que pode pedir. Mas ele dizia assim, seria tão bom que nós falássemos, Senhor, qual que é a tua vontade para a minha vida? Deus, fala para mim qual que é a tua vontade, hein? Fala aí, Deus. Me direciona aqui, se eu estiver fora, sabe? Mas nós pedimos e pedimos. José, naquele dia, ele pede uma força para os caras nem tinham para ele. Só que Deus tinha o tempo dele. E José sabia muito bem quem ele era. Ele passa por dentro de um poço, ele é vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar, é acusado de forma injusta por uma das mulheres de Potifar.
ele vai para a cadeia. Segundo a própria lei dos egípcios, o que José fez, ou seja, a acusação contra ele, que ele não fez, ele deveria ser morto. Ele deveria ser morto por ter tentado contra a mulher de um cara como Potifar, mas ele não foi morto. Por que ele não foi morto? Simples. Porque Potifar falou que ele era gente boa? Não. É porque Deus era com ele e ele tinha a natureza de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, ele não ouviu esse texto aqui de Zacarias, preso de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei. Ele não conhecia esse texto, mas o que Deus estava dizendo para José era: ô José, aguenta aí, porque eu vou restituir a você em dobro, triplo, 4 vezes mais, 5, 10 vezes mais. Hoje Deus diz para você, você está passando pela moinha, você está passando por um momento difícil, Deus vai mudar essa história no nome de Jesus, nesse começo de janeiro. Janeiro será um mês de mudança, serão 12 dias que o Senhor vai falar ao seu coração, e eu quero crer que hoje inicia uma mudança radical, não porque o pastor Ismael quer, mas porque a palavra diz que ele vai restituir em dobro. Eu tomo posse dessa palavra no nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, você tem a natureza de Deus. A Bíblia diz que José recebe a notícia de que o faraó o chama. Ele troca de roupa, ele toma banho, ele coloca uma roupa diferenciada para estar diante de Faraó. E quando o Faraó conta a ele, quando o Faraó, na verdade, nem contou, porque nem o Faraó sabia, não é isso? Ele revela a Faraó o sonho e revela a Faraó qual era a interpretação do sonho. José está diante do maior homem da época. E José sabia muito bem o que ia acontecer com ele. Tenho certeza absoluta que José começou a se lembrar do que ele sonhou dentro da casa dele. O que ele sonhou. E agora ele via se materializando aquilo que ele sonhou. Igreja, nessa noite, comece a materializar aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Comece a materializar aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Eu lembrava hoje, não sei se minha cunhada está aqui, Não está. Eu lembrava hoje com a minha cunhada que está em casa. E ela lembrava de um momento muito difícil que nós passamos. Digo, nós, eu e minha esposa. Momento difícil na vida. Momento de você chegar em casa e dizer assim: esposa, tira as crianças da escola. Faça isso, faça aquilo, porque deu problema lá. Minha cunhada, nessa época, tinha 2 filhos, o marido a tinha abandonado, e nós cuidávamos dos filhos dela. E nós a chamamos, e falamos: Vera, nós estamos cuidando dos seus filhos, mas vai ficar um pouco apertado agora. Ela estava lembrando disso hoje. Vai ficar apertado, porque eu não cuidava dos 2 só, cuidava de mais 4, fora os 2 dela. Nós cuidávamos de 6. Esse tempo o Benhur era pequeno, Mateus era bebê. Eu estou falando de 1900, eu acredito que seja isso. 1990. E eu lembro muito bem que nós estávamos com as crianças na sala, as crianças não ouviram isto, e eu falei, vamos orar. E nós fomos orar na sala. Chamamos as crianças, 6 crianças, mais o Benhur, que era pequenininho, Mateus de colo, e nós oramos naquele dia. Eu nunca vou esquecer a minha oração naquele dia. Já dirigi igreja nessa época. Eu dirigi uma grande igreja em São Paulo, e eu disse para Deus exatamente o que José pensava. Eu disse, Senhor, olha, eu estou aqui,
e eu recebi essa notícia, mas eu sou teu, eu tenho a tua natureza, mais do que isso, Senhor, eu tenho uma promessa de Deus. Eu quero que o Senhor prometeu para mim se materialize, porque eu preciso de mudança radical. Nunca vou esquecer disso. Passou uma semana. Eu tinha um contrato de uma grande empresa que eu já tinha dado como perdido. Era uma grande empresa e que só o faturamento dessa empresa daria um salário para mim como eu nunca tinha tido na minha vida. Nunca. Eu morava numa casa muito pequena, eu já mostrei essa casa com o pastor Rodrigo, lá no Belém. Era um sobradinho, morava de favor. Encurtando, uma semana depois, eu recebo uma ligação de que aquele contrato que eu tinha feito, nós tínhamos tentado e tínhamos praticamente achado que nós tínhamos perdido. O diretor me liga e diz, você pode passar aqui? Eu digo, quando? Ele falou, quando você pode? Eu falei, agora. Eu saí da empresa por volta de 4, 5 horas da tarde e fui para essa empresa lá em Sorocaba. E ele diz, olha, o contrato é teu. Com o primeiro salário daquela comissão, eu comprei o terreno da minha casa. Com o segundo salário, eu construí a minha casa. A minha vida mudou. Deixa eu dizer uma coisa. Ou você crê que você tem a natureza de Deus, ou você vai continuar sofrendo. José, ele disse para Faraó, vai acontecer isso. O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer isso. Você escolhe alguém aí que seja campeão, um cara bom administrador, para poder fazer a coisa virar. Tá bom? Ele ia virar as costas, falou, volta aqui, moço, volta aqui. Já escolhi o camarada já? Parabéns, quem é você? Vira para o teu irmão e diga assim, você é o escolhido. Vira aí, pastor, vira aí, dirigente. Você é o escolhido. Você é o escolhido. Se coloque em pé agora no nome de Jesus. Só fique de pé os escolhidos. Aleluia. Os escolhidos fiquem de pé agora. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu vou orar por você. Mas eu quero orar principalmente por aqueles que estão presos por algum tipo de esperança. Pode sair do seu lugar e vir à frente agora. Não tenha medo, nós vamos começar o janeiro profético com mudanças. Pode sair e venha, no nome de Jesus. Eu quero que os pastores, por favor, ocupem aqui os degraus. Você pode vir agora, no nome de Jesus. Venha no nome de Jesus. É janeiro profético. A diretoria pode descer também. Hoje aqui nós vamos colocar a mão na cabeça desse povo. Nós vamos profetizar que Deus vai mudar a história e nós vamos ouvir durante estes dias que Deus está mudando. Abre um corredor aqui, abre mais, me ajude aí, obreiros, para que haja uma dispersação assim, para que o povo possa receber hoje a mão sobre a cabeça deles. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa o hino da irmã já na fita aí. Deixa o hino da serva de Deus já pronto. Glória a Deus. Deixa eu dizer a você. É janeiro profético. Eu quero sair daqui hoje com a minha bênção. Você crê assim? Levante a sua mão comigo. Se você crê assim, levante a sua mão comigo. E nós vamos orar agora no nome de Jesus. No nome dessa alavança também. Nós vamos orar agora no nome de Jesus. E a oração que nós vamos fazer é a oração de profeta. Não é oração, é a oração de profeta. Pastor, qual que é a oração? A oração é essa aqui, Eu vos anuncio que em tudo vou restituir em dobro. Glória! Vai restituir em dobro. Tem dificuldade? Tem. Então, vai acabar e o Senhor vai restituir em dobro. Eu preciso crer nessa promessa. Eu preciso crer nesta promessa. Eu quero que você esteja orando comigo, igreja. Em nome de Jesus, ore. Não fique meneando a tua cabeça. Não fique aí pensando, não será nada. Já vai acontecer hoje.
O Deus que nós servimos vai fazer acontecer hoje. Não é um Deus qualquer, é o Deus que você faz parte dele. A sua natureza é de Deus. Ele disse, façamos, você tem Deus na tua vida. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor amado, os teus filhos que vieram, Senhor. Aqui estão os teus filhos que vieram com um propósito. E o propósito de cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite é que o Senhor possa restituir em dobro. Deus, nós queremos...